Olá, colega, seja bem-vindo novamente ao No Front, o programa aqui do sindicato, onde a gente discute as questões mais importantes que afligem a medicina semana a semana. Nós vamos falar sobre o interior do estado, vamos falar sobre Brasília, sobre decisões muito importantes e sobre a atuação do Ministério Público Federal intervindo em residências médicas. Sempre a medicina tem novidades, sempre nós temos que nos manifestar. Nós vamos começar com a cidade de Bagé. Bagé é uma cidade muito importante, tem um hospital filantrópico, a Santa Casa, que está enfrentando dificuldades bastante grandes e nós temos ali, estou lendo uma notícia do jornal Minuano, a mobilização dos médicos. Com atrasos remuneratórios de até 9 meses, a AGE determina a suspensão de atendimentos na Santa Casa de Bagé. Nós precisamos conversar de maneira muito séria sobre isso. Santa Casa de Bagé é um hospital filantrópico e que é responsável por aproximadamente 6 municípios. Ele é colocado no sul do estado, distante de outros municípios de referência, portanto ele é muito importante. E ele depende de recursos do governo federal, estadual e municipal. E simplesmente os números não fecham. A gente já sabe o que vai acontecer se nada acontecer do ponto de vista de financiamento daquela instituição. Vamos falar um pouco mais profundamente sobre isso. Nós tivemos uma reunião muito importante antes de conversarmos com os médicos, com os gestores da Santa Casa de Bagé, o senhor Aires e o Rafael Amaral. Ali a crise ficou extremamente clara. Para que se tenha ideia, ela tem um custo mensal de 8 milhões de reais. E ela trabalha com um déficit mensal de 1,5 milhão de reais. Qual é o grande problema desse déficit mensal? A folha médica total ali é de 2,3 milhões de reais. Sabe quanto fica de déficit por mês, mais ou menos? 1,5 milhão. Vamos traduzir para o português, porque é importante essa tradução para que todo mundo saiba. Quem está financiando hoje a Santa Casa de Bagé são os médicos, que trabalham sem receber e que vão lá e fazem o seu atendimento. E, portanto, eles são os maiores parceiros da história da saúde da cidade, porque eles estão trabalhando basicamente financiando o prejuízo da Santa Casa. E a dívida com eles apenas cresce. Pior do que isso, com o faturamento atual da Santa Casa, a possibilidade de que eles tenham valores a receber sejam recebidos é zero. E mais do que isso, do jeito que a coisa está, eles vão acabar recebendo mais ou menos 40% daquilo que eles devem receber pelo trabalho executado. E aí eu vou perguntar para quem não é médico e está nos assistindo, você iria no seu trabalho se você ganhasse 40% do valor devido? O que você faria com a sua carga horária se você recebesse 40% do seu contrato? Me diga uma única empresa nesse país que conseguiria funcionar pagando 40% do salário dos funcionários. Me diga se algum local público funcionaria se as pessoas que lá trabalham recebessem 40% do salário. Nós temos ali uma crise inaceitável. E eu vou dizer, todos são culpados. O governo federal é culpado porque tem tabelas desatualizadas, porque não reajusta ou não paga o teto MAC de forma adequada, porque não colocou lá dentro o que poderia ter colocado e deveria ter colocado. O programa agora tem especialistas para aumentar o financiamento, já que há necessidade da população. E, portanto, o governo federal é responsável. O governo do estado certamente é responsável porque os valores repassados por ele para a Santa Casa obviamente são insuficientes. De forma que o governo do estado, que nunca pagou os 12% do PIB, tem que ser corresponsabilizado. E o governo do município, que utiliza recursos para um monte de coisa, mas segundo a informação que temos, muito pouco. Próximo do zero de recursos para a Santa Casa. Cadê o município? O que o prefeito disse na campanha eleitoral? Ele disse por acaso que não ia investir no hospital? Ele disse por acaso que não ia ter recurso para pagar os médicos e assistência à população? Eu tenho certeza que não.
Eu garanto aqui, sem ter assistido a campanha, que saúde era uma coisa importante para o prefeito. E é justamente por isso que todos são responsáveis. E prestem atenção no termo que eu estou utilizando. Responsáveis. Não estou apontando culpados, mas eu digo que todos são responsáveis pelo fato dos médicos trabalharem sem receber. E é justamente por isso que a população da cidade de Bagé tem que olhar para os seus médicos com orgulho. Porque o que eles fizeram para manter o hospital aberto é ímpar, meritório e inesquecível. Cada um deles precisa ser reconhecido pessoalmente como aquele que trabalhou voluntariamente, praticamente, não recebendo, para atender a população. E é justamente por isso que, depois de muito tempo, os médicos decidiram dar um basta. E é importante a gente entender, porque vou dizer uma frase que eu aprendi no Procurando Nemo, muito importante. Se nada acontecer, nada vai acontecer. Vamos traduzir para o português. Se não houver nenhuma mobilização, se não houver nenhuma consequência para os políticos, se não tiver uma mobilização da população, a Santa Casa vai quebrar, ela vai falir. E é justamente por isso que os médicos em assembleia decidiram algumas coisas que são, sim, difíceis para a população. Suspender 100% de agendas de ambulatórios e atendimentos eletivos. Suspender procedimentos. Fazer uma restrição de 40% nos atendimentos das áreas essenciais. O que é muito ruim. Mas tem um objetivo. Não é para penalizar a população. É para fazer com que os políticos de todas as esferas sejam tocados. É para fazer com que eles pensem que talvez eles percam votos, que é, no final das contas, o que a maioria dos políticos quer. E é justamente por isso que eu conclamo a população da cidade a abraçar o hospital e a abraçar os médicos que estão lhes defendendo. Porque a única forma de a gente tirar a Santa Casa de Bagé do buraco é garantindo recursos. O prefeito determinou a solicitação de uma auditoria sobre as contas da Santa Casa. E eu vou dar minha opinião sobre isso. Sou plenamente favorável. Se tem recurso público, tem que ser capaz de enfrentar uma auditoria. Mas eu vou dar uma ideia para o prefeito que é mais importante. Faça a sua auditoria. Sou radicalmente favorável. Mas pegue e pague o atrasado dos médicos diretamente, como outras cidades estão fazendo. Porque outros prefeitos estão fazendo movimento para garantir o atendimento nesses hospitais em nome da população. Então eu lhe convoco, prefeito, faça a auditoria, mas bote recurso, pague os médicos, para que os médicos possam atender a população. O senhor tem aqui uma grande oportunidade de demonstrar que quando o senhor concorreu, o senhor colocava a saúde entre os primeiros lugares da sua campanha. Vamos seguir acompanhando, vamos seguir na luta, porque afinal de contas, defender os médicos da Santa Casa é, como sempre, defender a saúde. Essa semana nós tivemos algo extremamente complexo e que eu não posso me furtar de me manifestar. O MPF, Ministério Público Federal, abriu um processo contra o Hospital Albert Einstein para reservar vagas para trans, negros, indígenas e outros grupos. Vamos ler aqui a reportagem do G1. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça na última semana para obrigar a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, o Hospital Albert Einstein, a adotar cotas afirmativas nos programas de residência médica. A ideia do MPF é que tenha 30% de cotas para negros, 10% para pessoas com deficiência, 5% para indígenas, 5% para quilombolas e 5% para transexuais. Eu vou ser muito claro com relação a isso. Eu até posso entender que a gente tenha cotas, eventualmente, para pessoas que tenham dificuldades econômicas para cursar a faculdade. Eu posso também entender e apoiar
que o governo faça parte do financiamento do ensino das pessoas que vão estudar medicina e que tenham origem humilde. Eu não sou contra isso. Entretanto, eu vou dizer uma coisa para o MPF, vou dizer uma coisa para todos que estão nos ouvindo. Quando um médico se forma, seja ele negro, com deficiência, indígena, quilombola ou transexual, ele é médico. Ele tem o mesmo direito e o mesmo dever de exercer a medicina que qualquer outro médico. Ele não é uma vítima do sistema. Ele é um indivíduo que fez a sua formação. E é justamente isso que eu enxergo. Quando eu olho um médico, eu olho um indivíduo que fez a mesma formação que eu, que tem a mesma capacidade que eu, que tem as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos. E é justamente por isso que eu estabelecer uma cota para residência médica, na minha forma de ver, é um absurdo. E eu vou mais além disso. Me parece, inclusive, uma coisa segregacionista. Como se essas pessoas não tivessem condições de enfrentar uma prova de residência médica. E é isso que eu vou dizer ao MPF. Eles têm, porque nada os diferencia de qualquer um dos outros, inclusive de mim, na hora de executar uma prova. Essa diferença, ela desapareceu durante a faculdade. E a realidade é que o Albert Einstein oferece residências de alta qualificação, produz profissionais extremamente diferenciados pelo processo seletivo e pela qualidade do ensino. E ele faz isso, historicamente, às custas de um detalhe importante, que no seu processo seletivo ele seleciona por mérito. E é justamente por isso que os médicos devem ser selecionados, por mérito, por capacidade, por estudo, por dedicação. E isso eu vou dizer para o Ministério Público Federal e digo para quem está me ouvindo, não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com preferência sexual. Tem a ver com mérito pessoal e individual. Por que isso aqui é extremamente perigoso? Ele é perigoso porque se eu for utilizar isso para absolutamente tudo, eu vou derrubar uma das bases da sociedade bem desenvolvida, que é a valorização das pessoas que têm maior capacidade. E isso já foi utilizado em vários países do mundo. E, como regra, quando eu utilizo isso na atividade fim, eu reduzo a qualificação. E antes que alguém que tenha problema de interpretação diga, vai reduzir a interpretação porque tem alguém de outra raça ou de outra origem ou com deficiência ou de outra sexualidade, não. Vai reduzir a qualificação porque eu preciso estabelecer que médicos compitam entre si pela sua qualidade. Vai estabelecer isso porque quando eu tenho atividade de ponta como a medicina, eu preciso ter o melhor executando. E quando eu tenho os melhores serviços devem fazer a seleção dos melhores profissionais, independente da sua origem. Isso aqui abre porta para coisas muito perigosas. E eu quero dizer para todos que a minha posição pessoal, ela não tem nada a ver com o sindicato, é de que nós devemos deixar com que a seleção seja feita pela capacidade. E vou me posicionar sempre nesse sentido. Nós tivemos uma notícia muito importante no STF. Por maioria do plenário, o STF invalida a idade mínima para aposentadoria especial em atividades insalubres. Nós estamos tratando de um assunto extremamente importante que toca os médicos diretamente, não apenas os médicos, enfermeiros, técnicos, todo mundo que atua nas atividades insalubres na área da saúde. Ele foi, na verdade, uma invalidação de uma decisão de um trecho da reforma da Previdência de 2019 que instituía a idade mínima para aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos da saúde. Foi extremamente importante, foi uma ação tomada na ADI 6309, que considerou a exigência incompatível com a finalidade protetiva do benefício previdenciário.
Esse assunto ele toca diretamente os médicos. Ele faz uma enorme diferença e é justamente por isso que nós vamos defender esse processo. Aqui tem um detalhe muito importante que todos os médicos devem atentar, aqueles especialmente que buscam a aposentadoria especial, que algumas das questões da reforma trabalhista foram mantidas. E talvez os valores que os médicos venham a receber com a aposentadoria especial não sejam aqueles que eles estão imaginando. Justamente por isso, mesmo que seja meritória a decisão, nós precisamos ficar muito atentos. E eu até vou dizer, para os médicos sócios, venham ao sindicato, porque nós temos um escritório terceirizado que faz a avaliação do seu caso. Porque, afinal de contas, se você tem o direito, se é algo importante e se for vantajoso para si como pessoa, o sindicato vai estar ao seu lado. Para todos os efeitos, muda uma regra básica. E ao mudar uma regra básica, ele vai tocar diretamente a muitos médicos. Nós tivemos uma coisa extremamente importante que foi publicada de um projeto do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é o PL 570, e a notícia aqui diz claramente: a comissão aprova exigência de comprovação de pagamentos para profissionais da saúde. Vocês sabem que o maior drama que nós estamos enfrentando esse ano são os locais que o médico trabalha e não tem a garantia de receber o valor pelo trabalho executado. O calote virou algo muito mais comum do que deveria. E eu já denunciei aqui em vários outros programas do NuFront a questão do devedômetro, daqueles locais onde o médico trabalha e não recebe. E aí nós estamos, desde o ano passado, PL 570 de 2025, exigindo que, olhem só o óbvio, que a empresa, para fazer o recebimento da cota futura, tenha pago os médicos na cota anterior. Ele é um projeto óbvio e um projeto que está avançando. Olhem só, conforme o projeto, as parcerias voltadas ou vinculadas a serviços de saúde será obrigatória a apresentação da relação de profissionais de saúde responsáveis pela prestação do serviço e dos seguintes documentos referentes a esses profissionais: a comprovação da inscrição no respectivo conselho profissional, comprovantes de quitação de encargos trabalhistas e de recolhimento de contribuições previdenciárias, quando for o caso, do recibo de pagamento da remuneração ou outros honorários de trabalho executado conforme a natureza do vínculo contratual existente, ainda que sejam prestadores de serviço ou médicos cotistas. Esse é o ponto primordial. Porque os seletistas, quando existem como regras, eles recebem. Os PJs não. Isso aí foi extremamente importante. E, nesse sentido, agora nós vamos para a terceira comissão, que vai ser a CCJ da Câmara dos Deputados. Passado pela CCJ, ele vai ao Senado. É um projeto que avança, defendendo os médicos, defendendo a população, defendendo a continuidade do trabalho por bons profissionais e, em suma, como sempre, defendendo a saúde. É uma grande vitória e vamos seguir lutando para que isso vire lei o mais rápido possível. Nesse aspecto, também em Brasília, nós tivemos uma excelente vitória. Nós tivemos a aprovação, de novo, e agora vai à Câmara dos Deputados, do piso para médicos e cirurgiões dentistas. É um piso para 20 horas de R$ 13.662. Ele é uma grande vitória, porque, afinal de contas, esse projeto estava praticamente morto no Senado, quando o sindicato pagou uma consultoria e demonstrou que ele não custa caro. Porque a lógica é que uma avaliação de custo que tinha sido feita lá pelo DIEESE dizia que ia dar um déficit de 30 bilhões de reais. E não é verdade. Na prática, o valor é muito mais baixo do que isso. E ele garante a manutenção do serviço, garante a segurança e garante que os médicos em todos os locais sejam remunerados de uma forma minimamente digna. Afinal das contas, nós tivemos, após essa aprovação, duas questões muito importantes. Primeiro, que nós tivemos uma manifestação do senador Renan Calheiros se posicionando contra
o projeto. Não vamos esquecer, o senador é extremamente bem remunerado, tem uma tranquilidade financeira enorme e acabou, de uma forma ou de outra, virando as costas para aqueles que fazem um atendimento direto à população. Mas mais do que isso, tivemos uma manifestação do ministro do STF, Gilmar Mendes, dizendo que o Congresso não teria autonomia para fazer o aumento de custos vinculados ao piso. É muito interessante porque o piso da enfermagem foi aprovado, foi ao STF e foi regulamentado. Da mesma forma, nós precisamos garantir que o piso para médicos e cirurgiões dentistas seja também regulamentado. E é justamente por isso que nós defendemos diretamente esse processo. Estamos muito felizes, porque é uma aprovação que muda violentamente a remuneração dos médicos e que vai garantir um mínimo de segurança para esses profissionais. Só para que se tenha ideia do que nós estamos tratando, se nós tivéssemos esse projeto virado lei já hoje, não estaria acontecendo o que está acontecendo na Prefeitura de Porto Alegre, onde os médicos da atenção básica foram desligados por causa da rescisão dos contratos de 2 grandes hospitais, o Divina Providência e a Santa Casa, e estão sendo supostamente recontratados por uma empresa que vai pagar muito menos do que eles recebiam. Ter um contrato decente, ter uma remuneração adequada, garante profissionais vinculados a unidades básicas de saúde. Ter um piso é o óbvio, é o básico, e isso acontece de maneira muito ampla dentro do judiciário. Chegou a hora dele acontecer também no executivo para os médicos. E é justamente por isso que nós vamos continuar defendendo a nossa categoria. Eu acho que a gente vai vendo nossos programas no front e a gente percebe, sempre temos assunto, sempre há crises, sempre há motivos para que a gente trabalhe pelos médicos. Nós não vamos parar, nós não vamos cansar, nós estamos aqui para defender os médicos. E a população já percebeu isso. Quando a gente anda na rua, ninguém diz que nós somos corporativos em excesso, porque eles sabem que quando a gente trabalha pelos médicos, a gente está defendendo a saúde de todos. Até o próximo No Front, vamos seguir na luta por toda a medicina.